60%. Essa é a fatia da inteligência artificial usada no Brasil que é processada fora do Brasil. Quem disse esse número não foi um crítico do governo, tá? Foi a ministra da Ciência e Tecnologia no palanque, anunciando a compra de um supercomputador de R$ 1 bilhão para o Rio Grande do Norte. No mesmo anúncio, o país fechou cooperação de supercomputação com 2 empresas chinesas e entrou no consórcio de chip aberto com a Espanha. Hoje, a gente vai olhar para isso sem torcida, fazer a pergunta que ninguém fez nessa coletiva. Não é se o Brasil depende, é de quem ele depende. Bem-vindo ao Plankhead Talk! We're on the same wavelength, na mesma frequência. Plankhead, turn it up, let the future resonate. Do Quantum pra rua, do Brasil ao USA. Tune in, light it up, at Plankhead Talk today. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja. Eu sou o Valdir Mesquita Júnior, mais conhecido como Júnior Mesquita, e esse é o Plankhead Talk, o programa em que a gente pega a ciência de verdade e pergunta o que ela faz com o dinheiro, o que ela faz com a indústria, o que ele faz com o seu trabalho. Esse é o episódio de número 4, gravado em agosto de 2026. Já que a gente vai passar a hora aqui, pelo menos uma hora e meia, discutindo o número, deixa eu contar de onde vem esse nome aqui que eu dei para esse programa. Em 1900, o físico alemão Max Planck estava tentando explicar uma curva que nenhuma teoria da época dava conta. Ele achou a resposta, e a resposta era bem esquisita, né? A energia não sai contínua, sai em pacotes. O detalhe que quase ninguém conta é que o Planck passou anos sem acreditar no que tinha encontrado. Achava que era um truque de matemática só para fechar a conta. Foi preciso Einstein, 5 anos depois, para levar aquilo a sério. Eu penso nisso toda semana quando eu sento aqui nessa bancada. Achar um número é uma coisa, entender o que ele significa é outra bem diferente. E costuma demorar, tá? Esse intervalo entre uma coisa e a outra é exatamente o que esse programa tenta encurtar. Vamos à bancada. Daniele Moraes, a nossa PhD em Física. Se o que a gente está discutindo não obedece à termodinâmica, é ela que avisa. Daniele, boa noite. Onde você anda? Me conte aí como você está. Boa noite, Júnior. Estou aqui animada em São José dos Campos hoje, em Floripa amanhã. Ótimo. Eu acredito que o Fernando também vai estar em Floripa amanhã, né? Vamos para Fernando Carriello, Capital Venture, fusão e aquisição. Passou os últimos anos ajudando empresas brasileiras a atravessar a fronteira. Então ele conhece bem o pedágio, não é isso, Fernando? Boa noite. Onde é que você anda hoje? E onde é que você vai estar amanhã? Boa noite. Boa noite. Estou aqui em Miami ainda. Amanhã pego o meu avião, vou lá para Florianópolis, participar do Startup Summit, com uma delegação enorme aqui de Miami para fazer a ligação, a conexão de Florianópolis com Miami. É uma Miami com porta de entrada de tecnologia para os Estados Unidos, o grande hub de conexão das Américas. Não é só Olha aí, vamos tentar fazer um programa ao vivo quando vocês dois estiverem juntos. Daniele e Fernando estarão juntos em Florianópolis nesse evento. Quem sabe a gente não faz alguma coisa ao vivo, né? E já faz alguma coisa de lá, mostrando o que está acontecendo ao vivo e a cores. E para completar o time aqui, temos Vladimir Mesquita, meu brother, mestre da indústria pesada e da confiabilidade. Ele não pergunta se a tecnologia é boa, ele pergunta quanto tempo ela aguenta. Vladimir, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu tô por aqui em Recife, tá? Tá quente, normalmente. Isso é normal daqui, não tem nada diferente, né? Eu estarei semana que vem aí com um compromisso. Na próxima segunda, estarei participando, mas durante o dia eu vou estar recebendo aí o diretor global da Arlanxel, aqui em Pernambuco. Então, vou estar tratando de assuntos assim de descomissionamento de empresas, entendeu? Perfeito, perfeito. Bom, hoje nós temos 2 temas. O primeiro, que o Brasil comprou de verdade? Uma máquina de 7.200 petaflops em Macaíba, mais chip aberto com a Espanha, mais supercomputação no Rio Grande do Norte com a Huawei e a iFlyTech. 3 rotas anunciadas no mesmo dia e a mesma pergunta. No segundo, o dinheiro. A Anthropic prepara a abertura de capital que quer ser maior que o da SpaceX. A Marvel
deu ao Google o direito de compra de 12 bilhões de dólares em ação na proporção dos chips que a Google comprar dela. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, o eleitor começa a barrar a construção de data center. Imagine só. Um lado da economia está apostando uma expansão sem limites. Do outro lado, está votando contra ela, ou seja, os eleitores não querem data center aqui. Promessa de hoje: se você sair daqui sabendo que o Brasil comprou, de quem passou a depender e por que o mercado e o eleitor americano estão indo em direções opostas, consideramos-nos satisfeitos com o trabalho de hoje. Vamos lá? Capítulo 1. Soberania é uma escolha do credor. Imagina que você mora de aluguel a vida inteira e um dia decide comprar uma casa própria. Você junta dinheiro, escolhe o terreno, assina, fecha o contrato, enfim. Só que o financiamento é do banco. O material da construção é importado e a planta foi desenhada por um escritório de fora, que não foi feita por nenhuma empresa brasileira. A casa é sua. De fato é. Você deixou de depender? Não. Você trocou o tipo de dependência? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui no Brasil, nessa quinta-feira passada. Daniele, começa pela máquina. Porque antes de discutir soberania, eu quero saber o que essa coisa faz. 7.200 petaflops. 7.200 petaflops. O supercomputador mais potente do Brasil hoje tem apenas 27 petaflops. Se você puder, traduza isso pra gente. O que essa máquina permite fazer, que hoje é impossível fazer, e o que continua fora do alcance mesmo com ela? Vou começar primeiro deixando claro assim, o que é o peta, né? Petaflop é um termo usado para um quatrilhão, né? Ou seja, 10 elevado a 15 de operações, que a gente fala operações de ponto flutuante por segundo, né? Ou seja, a quantidade de contas matemáticas que a máquina consegue fazer por segundo. É como um velocímetro de processamento. E assim como um velocímetro, a gente precisa comparar as unidades corretas, né? A gente sabe que a gente tem velocímetros de carros que rodam em quilômetro por hora e eu tenho velocímetro em milhas por hora. Então, queria só chamar a atenção para isso, porque quando a gente compara, né, os 7.200 petaflops com o computador Santos Dumont, a gente não pode cometer um erro comum, que é comparar medidas de máquinas com precisões diferentes, como se elas fossem a mesma unidade. E elas não são. Então, quando a gente fala dos 7.200 petaflops, ele parece um número absoluto, mas a primeira pergunta que eu sempre me faço é a mesma coisa, né? Eu estou medindo como exatamente? Quando a gente fala desse computador específico dos 7.200 petaflops, a gente está falando de uma máquina otimizada para IA. E quando eu falo máquina otimizada para IA, ela faz uma conta arredondada e rápida. Então, o que eu quero dizer com isso? A precisão da máquina é diferente. A gente tem aqui no Brasil o supercomputador Santos Dumont, né, que é o principal nó de processamento aí de alto desempenho, voltado para pesquisa científica. Então, o que tem 27 petaflops, não é isso? É o que tem 27 petaflops, dependendo como você mede. É aí que eu quero chegar. Porque o Santos Dumont, o intuito dele é para pesquisa científica. Então, quando a gente classifica essa capacidade dele nominal, supercomputadores científicos, a gente trabalha com uma precisão dupla, que não é a mesma precisão quando a gente classifica para IA. Né? Então, a nova máquina, 7.200 que a gente falou, ela está especificada para precisão numérica que serve a IA. Então, a gente está comparando precisões diferentes. Eu estou, de novo, comparando um velocímetro que mede em milhas por hora e quilômetros por hora. Então, assim, não dá para fazer uma comparação direta, mas o que dá para a gente afirmar com segurança é que esse novo computador é um salto de uma ordem de grandeza. Ele não é uma porcentagem, não está dizendo que aumentou 10%, 20%. Não, vai uma ordem de grandeza nisso aí. E aí isso destrava muita coisa, né? Então, voltando à sua pergunta lá, a gente destrava simulação climática de resolução mais fina, a gente destrava um monte de métodos que a gente pode usar para engenharia de materiais, a gente pode treinar um modelo de IA, né, de porte médio, em português, do zero, né? Mas a gente ainda não consegue também treinar um modelo de fronteira do tamanho aí dos maiores modelos americanos e chineses. Então isso é bom também a gente
entender, né? Uhum. Mas assim, fica aqui uma questão também, né? Que é comprar a máquina é a parte fácil, a parte difícil é a gente ter gente formada esperando na fila para usar ela direito, né? Então, Fernando, assim, você acho quer que comentar alguma coisa? Acrescentar? Eu vou dizer a minha idade aqui. Eu participei do projeto de compra que entregou o supercomputador da Cray para o IMET nos anos 2000. E naquela época, se não me falha a memória, era na faixa dos gigaflops. Nem tera, nem é isso penta, aí. tá? Então, aquele computador que chegou lá saiu dos Estados Unidos com uma assinatura minha de exportação para o IMET há muitos anos atrás, tá? Então, só disso aí já dá para saber que essa briga dos flops e por processamento, né, a usabilidade que você vai ter para isso, a Daniela falou muito bem. Não adianta eu ter centenas de milhares de flops e petaflops, etc. flops, se eu não souber usar e não tiver uso específico, né? Desde da nossa primeira conversa aqui, né, o que manda é a arquitetura, não é bem isso aqui. A forma como você faz, como você processa, como você usa a capacidade do equipamento vai mudar o seu resultado. Não adianta eu ter o carro mais potente do mundo com um tanque de gasolina pequenininho. Não adianta eu ter um tanque de gasolina grande se eu tenho um motor pequenininho. Você tem que ter todo um processo para utilizar saber como funcionar. Eu também você vai me dar uma Fórmula 1 na minha mão hoje, eu não vou dirigir mais do que 10 km por hora. Entendeu? Uhum. Também tem esse processo, tá? Então, acho que a Daniela tocou no ponto da ferida aí. Não adianta eu comprar os petaflops que estão no mercado se não trouxer a inteligência, tá? E só voltando uma coisa que você falou no início, para poder passar para o Vladimir, né, que a ministra diz que 60% da IA do mundo é feito fora do Brasil. Não é isso, né? 60% da nuvem do Brasil é provida fora do Brasil. Então não é só da IA, né? Nós não temos capacidade instalada para o nosso consumo de nuvem básica, de botar arquivo no OneDrive, tá? Hoje já não tem isso. Hoje nós já temos uma deficiência de investimento em data centers local para a simplicidade de storage de nuvem do Brasil, processamento de nuvem do Brasil. E que é igualzinho da IA. Então não tem novidade do que ela falou, não, tá? Novidade é ter botado o IA no meio. Digamos que seria a versão 1 das nuvens, né? Bom, Vladimir, o anúncio inclui uma frente de chip de arquitetura aberta, o RISC-V, ou RISC-V, tocada pelo Instituto Eldorado com o pessoal de Barcelona, no esforço que envolve cerca de 70 países, que o próprio governo disse que leva mais de 10, né, de 10 a 15 anos para isso acontecer. Essa rota de soberania mesmo é um consolo? Hum. Primeiro eu vou considerar alguns pontos, né? Primeiro é RISC-V. O V é de 5. É a versão Ah, 5 tá. Então do seria RISC. 5 no algoritmo romano. Perfeito. Muito obrigado por me Exatamente. ensinar isso aí, né? Assim, para falar um pouco do RISC primeiro, né? Que você está falando do RISC aí, então, é uma arquitetura básica, não é simplificada a programação, não é da arquitetura mais moderna nem mais avançada, tá? Assim, fazer código aberto, a gente sabe muito bem que você pode, né, fazer sua programação e pode utilizar ela onde você quiser. Aí vem um outro problema, né? Você está falando de soberania. Vai ser soberania se todo mundo, cada um começar a fazer o seu próprio chip, começar a desenvolver o seu código. Vai fabricar isso aonde? Você sabe exatamente qual é o valor para fazer um setup numa fábrica de chip? Sabe quanto isso custa? A gente está falando de milhões de dólares. Milhões de dólares. Porque você pode ter máquinas que só faz exclusivamente aquele modelo e você precisa passar para outro modelo, então você tem que adquirir a máquina. Caso você tenha que trocar só algumas arquiteturas, né, dentro do próprio maquinário, você gasta milhões. Se você tiver que colocar outra máquina, é bilhões. Estamos falando de valores surreais aí, tá? Então, quando você fala de ter essa questão do código aberto aqui, eu vou colocar para fazer programação, eu vou me livrar de algumas coisas. Vou me livrar da parte da assinatura. Eu não preciso pedir a ninguém, eu não preciso autorização de ninguém. Porém, eu não consigo fabricar, porque padronização, as indústrias, elas trabalham para ganhar dinheiro com padronização.
Se você não tem uma padronização na sua fabricação, é óbvio que você não vai ganhar dinheiro. Isso já é verificado. Se o Daniel quer falar alguma Uhum. coisa lá. Não, Eu Eu já ia eu- falar falei, que né, o falou alguma prazo coisa. declarado, né? Eu queria só fazer. O Sim, no prazo prazo declarado eu declarado posso dizer pra você. é Não de 10 posso a falar 15 pra anos, você. né? Não é É 10 a 15. honesto, realmente leva de 10 a 15 anos. Eu acredito que Não, se seja você esse o falar prazo isso pra realmente, né? Mas o se problema você é que a corrida do IA que está sendo discutida se decide em 3 ou 5 anos, ou se seja, você a for falar pro coisa CEO que vai fazer uma fábrica de chip daqui a 10 a 15 anos, a sua máquina, quando você for começar a produzir, não serve pra nada. Não serve pra nada. Eu tenho exemplos disso, não fábrica nem de chip, não é nem de chip. Só pra você ter ideia, não é nem de chip. É fábrica de fazer polímero, por exemplo. A tecnologia que se faz, que você coloca dentro da máquina embarcada nela, ela vai mudando. E a velocidade que nós temos hoje, por exemplo, fazer esses RISC-V aqui, ele é muito utilizado onde? O RISC-V. Em sensores, em pequenos componentes que você pode colocar e utilizar para fazer controles em fábrica. Esse é um problema que eu gostaria muito de não ter. Qual o problema? De você estar o tempo todo tendo que mudar a tecnologia. Mas não adianta, você vai ter que fazer isso, tem que acompanhar. E a retrofitting de máquina acontece o tempo todo. Então, 10 a 15 anos pode ser, na cabeça de muitos, é muito tranquilo. É tranquilo. Mas daqui a 10 a 15 anos, pode jogar tudo no lixo. Não serve, não. Tá. Então eu Não vou serve. abrir aqui para a gente debater. Todo mundo falar aqui, né? Vamos debater juntos aqui. A pergunta é essa: 60% do processamento de IA do Brasil acontece fora, né? Como o Fernando falou, não é apenas 60% de IA, é 60% da nuvem como um todo, né? Uma máquina pública em Macaíba. Muda essa conta? Posso começar? Só para Pode. complementar uma coisa, Fernando, É. eu gostaria de só dizer para Júnior também dizer o seguinte: que falando desse prazo de 10 a 15 anos, sabe quanto tempo leva para fazer uma fábrica lá em Singapura? Qual o máximo? Não faço ideia. Não faço ideia. 24 meses. Com 24 meses ele faz uma fábrica de chip lá. Entendeu? Pode continuar, Então, Fernando. o debate está aberto aqui para essa pergunta que eu fiz, né? É uma gota no oceano que serve mais de símbolo do que de infraestrutura? Ou o que vocês acham? Não, vamos lá. Eu vou pensar no mundo global. Somos o PIB do mundo inteiro, né? Não sei quantos, 50 trilhões de dólares, né? Metade disso dos Estados Unidos, a China está em 50, 60% do PIB americano. Você vai ranqueando os 180 países. O Brasil está lá entre o 12 e o 14, varia assim. Já foi 8, já foi 7. Então, vamos colocar aqui. Então, se eu pegar os países mais ricos do mundo, esse valor é um valor altíssimo em comparação a todo o resto. Então, é muito mais do que uma economia parecida com o Brasil, na América Latina, o México, que é a economia mais próxima do Brasil em tamanho. O México não está investindo nada parecido com isso. Então, quando você compara, a questão é, se você comparar de cima para baixo, essa comparação vertical, o valor brasileiro é 10% do americano em quase tudo. Tá? Então, se você pensar que as grandes empresas americanas estão botando 1,5 trilhão de dólar em investimento nisso, a gente está botando 10% disso, né? E eu não estou falando de governo, estou falando de empresas americanas privadas. Tá? Eu tenho uma economia que a economia brasileira está mais ou menos a 10% da economia americana. Então, você tem, nessa ordem de grandeza, ela muda a régua para o Brasil e para o resto do mundo. Não muda a régua para o espaço global, mas permite com que eu consiga gerar, né, dar a infraestrutura para criar inteligência própria, que é o mais importante. Tá? A gente trabalhando com muito processo de transferência de tecnologia. Se não tiver esse tipo de incentivo, esse tipo de investimento, eu jamais vou sair desse patamar. A brincadeira é, você acha que com isso eu vou chegar no nível americano ou no nível chinês de investimento? Não. Para eu chegar no nível de investimento, você pegar o que o Brasil investe em educação de percentual, não vai dar certo. Nós não chegaremos lá. Não só em percentual de PIB, mas em valores absolutos também. Né? Hoje eu tenho uma máquina de governo que gasta dinheiro em mantendo aposentados. É a vida. Aqui também é assim. Né? O Social Security é um gasto grande de governo. Então nós temos que... Só que a massa crítica, eu tenho mais dinheiro, eu tenho uma torta maior, dessa torta maior eu consigo fazer esse investimento. Eu acho que muda sim, não é uma gota no oceano,
É um investimento do tamanho da nossa possibilidade. Pode ser mais? Pode. Podia ser mais? Podia, né? Mas eu entendo a parte política também, né? Não dá para mudar tudo de uma vez, tá? Daniele, Eu vou tender a concordar com o Fernando. Eu acho que a gente está resolvendo a parte mais barata primeiro, mas a gente está resolvendo uma parte, né? Então, eu acho que, assim, vou olhar com o viés positivo, né? E aí, voltando àquela analogia, eu ia interromper o Vladimir na hora que ele estava explicando a questão da fabricação do FIT, porque essa questão, quando a gente fala do RISC-V aí, ele é um pouco, como você falou da analogia da casa lá atrás, né? Eu estou fazendo uma associação onde eu estou deixando de pagar a assinatura de um arquiteto e estou usando um arquiteto generalista. Eu não tenho lá no meu projeto mais uma assinatura que diz esse projeto é Niemeyer, por exemplo. Então, eu estou aprendendo a fazer isso, só que eu tenho que fabricar, né? E aí a questão de fabricar é muito mais complexa. Mas assim, é uma questão que a gente não consegue resolver agora. Então, vamos começar por onde a gente consegue. Então, eu vejo isso não só E eu uma tenho gota a no casa, oceano, eu né? acho que é começar esse caminho, entendeu? Você tem que sair de estar parado e começar a andar, entendeu? Mesmo que seja na marcha lenta. E a casa pode não ser minha, mas eu tenho uma casa. Antes eu não tinha casa. É, verdade. Eu vou Vladimir, complementar dizendo que pode ter o aprendizado, né? Você vai trazer tecnologia para cá, você está com as pessoas aqui. A gente tem feito isso muito bem com outras indústrias, outros modelos, e as pessoas vão aprendendo, tecnicamente vão se desenvolvendo, né? Se a gente ainda não tem o percentual que deveria ter, isso pode mudar, é fato. Basta querer também, mas e com né? 15 anos, Vladimir, 15 Não, anos. mas estamos falando de 15 anos, você está falando 15 anos, e eu estou te dizendo que não é 15 anos, não vai chegar em 15 anos. Isso é o que eu querer, né? Mas não é isso que vai acontecer. Não, é Quem o que está se disse que dizendo, né, na verdade. não, está escrito, né? É o que está se falando, mas se a gente levar em consideração os acontecimentos que tem, é lógico que a gente está falando de 10, 15 anos, não existe mais as tecnologias, entendeu? Antigamente, lá atrás, quando começou o celular, tudo bem, 10, 15 anos é factível. Hoje não é mais, não é? Vou pegar Perfeito. esse fio aqui, que há alguns anos atrás, acho que ano passado, 2 anos atrás, eu participei de uma pesquisa de um doutorado de uma doutoranda da USP, a tese dela, a dissertação dela era sobre como migrar a pesquisa acadêmica em deep tech para a vida privada. Essa era o grande problema dela. Então ela está procurando ao redor do mundo como fazer isso, tá? Então, uma coisa que a gente questiona, o trabalho do governo é facilitar que isso aconteça. Eu não estou falando só de a compra desse computador, é um ponto, né? A política de transferência é outro ponto. A forma, o incentivo à transferência dessa tecnologia da academia, dessa propriedade intelectual para a vida privada é um outro ponto. Então, essa modelagem do negócio da pesquisa acadêmica virar a ter uma infraestrutura que o governo participa, que apoia, e eu conseguir fazer e dar acesso a isso para uma startup que vai trazer essa deep tech para a vida real e resolver um problema do dia a dia e vai ganhar muito dinheiro e vão ficar bilionários e vão empregar milhares de pessoas, esse é o objetivo. A régua muda, eu acho que aí sim, né, não é porque eu comprei uma casa com inteligência externa. É porque nessa casa eu criei um filho e esse filho inventou uma startup e ficou bilionário. E esse filho bilionário fez uma outra casa. É aí que você tem a multiplicação. Fernando, já que você entrou no assunto dos pacotes, né? Casa com os valores que têm que ser investidos para construir, enfim. O pacote inteiro é de 23 bilhões de reais. A máquina é de 1,6 bilhões. E a parceria com a Hawaii e com a iFlyTech, no Rio, é de 1,26 bilhões em 5 anos. Isso é investimento em infraestrutura ou é subsídio industrial com um outro nome? Qual dos dois dará retorno? Eu sou a favor dos dois, tá? Eu acho que tem que ter subsídio industrial, sim. O papel de governo é fazer essas coisas, tá? O papel do governo é fazer o subsídio industrial e de pagar as contas duras e fazer com que
a economia cresça. O governo tem que sair da produção e dar a facilidade da produção. Tá? Então, quando é subsídio, eu não acho que o governo tenha que ser sócio da empresa, mas o governo tem que facilitar que eu tenha investidores que acreditem que com isso eu vou ganhar dinheiro e facilitar esse processo. Então, toda vez que eu tenho, pelo menos na economia brasileira, o governo como sócio da empresa, eu travo a operação. Toda vez que eu tenho o governo facilitando, eu solto a operação, facilitando o processo de exportação, o processo de tecnologia, eu tenho êxito no mercado e eu consigo fazer com que esse grupo ganhe dinheiro. O que eu preciso é ter subsídio ou falta de... Os subsídios podem ser variados, não só na compra do supercomputador, mas também na isenção de tecnologia, na isenção de impostos, etc., que já existe várias leis no Brasil, que a gente vai falar mais adiante, que facilitam isso, quando a gente for falar do processo de Barcelona, né? Então tem várias modelagens. O que o dinheiro público faz de bem nesse setor? É comprar capacidade que o mercado não compraria, né? Por prazo de retorno e de formar gente. Eu acho que interessante, acima de tudo, é que vai formar gente, né? É o modelo do LNCC, é o modelo do CERN e de outros laboratórios nacionais americanos aí que a gente conhece, né? E uma coisa que é importante, só para deixar um alfinete espetado em alguém aí, o Brasil hoje tem uma política salarial de governo em que, que as empresas estatais, o governo, paga mais do que as empresas privadas, em média. Né? Então, eu tenho uma migração de cérebros que, ao invés de produzir riqueza, gerando empresas e gerando mais empregos, elas estão empregadas em autarquias de governo. E isso atrapalha o crescimento econômico como um todo. Isso devo deixar um alfinete assim. Está certo isso? Está certo um pesquisador, um cientista ganhar dinheiro no governo? Bom dinheiro? Claro que está certo. Mas ele deveria ganhar menos do que esse mesmo cara de uma empresa privada na sua startup. Esse incentivo a você sair e criar novos negócios é hoje talvez uma modelagem econômica que o Brasil está perdendo. Tá. Então a pergunta de um investidor privado no Brasil seria: nessa capacidade pública, vira insumo barato para as startups nacionais ou vira fila de universidade com 2 anos de espera? Dani, você vai responder isso melhor do que eu. Hoje eu estou botando pesado, né? Hoje você está pegando pesado. Eu vou dizer que depende, porque eu vou discordar um pouco do que o Fernando falou, que eu não sou a favor do governo subsidiar tudo. Eu sou a favor do governo incentivar. E aí o subsídio ele tem que estar atrelado a um retorno, né? Porque o que acontece é que a gente subsidia muito e deixa pouco de conhecimento. É a velha história que a gente vem falando aqui da formação de pessoas e da transferência de tecnologia, né? Então eu acho assim, é uma capacidade importante. E como que isso vai ser disponibilizado? Você tem que ser disponibilizado para gerar negócio. Então eu acho que tem os dois lados. Eu acho que no Brasil a gente tem capacidade para gerar pesquisa científica. E a gente tem pouca infraestrutura de uso para você gerar negócio. Então eu acho que deveria ser mais focada, como o Fernando falou, né, para que esse filho que nasce nessa casa, ele possa criar a startup do amanhã e ganhar bilhões com isso. Deveria. Se vai ser mapeado assim, é outra história. E aí, os meus colegas puramente cientistas e universitários que me perdoem, mas eu acho que a gente precisa romper essa bolha, né? A gente hoje tem, falando mais cedo do Santos Dumont, um supercomputador gigantesco. Qual o percentual disso que é usado para gerar negócio? É importante formar, é importante fazer ciência? Mas é o que o Fernando falou, né? A gente precisa transferir esse conhecimento, transferir essa ciência para o mundo de negócios, criar startups, que é o que o mundo inteiro está fazendo. Então é só assim que a gente vai colher esses frutos. Olha só, o acordo com as chinesas, a gente falou aqui, né, inclui explicitamente transferência de tecnologia, desenvolvimento de modelo de língua, desenvolvimento de modelo de AI em língua portuguesa e formação de profissionais. Ou seja, a transferência de tecnologia funcionando de verdade. Né? Pelo menos essa é a ideia. Está no contrato, pelo menos foi dito. Né? Mas, enfim, será que essa cláusula que todo mundo assina é o que ninguém cobra?
Eu não acho que é o que ninguém cobra. Eu acho assim, todos os grandes projetos que eu já vi no Brasil, que tiveram transferência de tecnologia, eles foram cumpridos, as cláusulas foram cumpridas. A maneira é como você transfere. Você não ensina a fazer. No máximo, você ensina a dar manutenção. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa estar mais atento do que a gente quer com a transferência de tecnologia, né? Ter o desenvolvimento de um LLM em português, ok. Onde será desenvolvido? Quem será desenvolvido? Quem vai participar disso? Porque esse aprendizado é o que fica. Exatamente. Então é mais do como fazer essa transferência de tecnologia do que ticar simplesmente cumpriu essa cláusula de contrato. O que o Vladimir está vendo dentro da indústria, Vladimir? A transferência de tecnologia está acontecendo ou é só conversa mole? Dentro da indústria é só o que acontece. Não tem outra coisa. A indústria trabalha com o quê? Com tecnologia. Ela produz usando tecnologia. Então tudo, equipamentos embarcados, seja com robô, seja com AI, seja com qualquer outro tipo de equipamento que utiliza tecnologia hoje dentro da indústria, é assim. Quando eu falei lá sobre a questão dos 60% ser alcançado, se o pessoal começar a aprender mais aqui, é baseado nisso. É porque chegam muitas pessoas de fora para cá, para dar o startup no equipamento, ensinar as pessoas, como o Daniel falou, a fazer manutenção, porque não ensina como é criado, como é desenvolvido. Ensina como é que você vai tratar a criança ali. Nível de operação, né? É. É o que a gente O que vê, você não vai é? fazer? Então o O pessoal dono da diz que IFM Electronic não chega lá na fábrica para dizer assim, ó, não, eu construí esse sensor e foi dessa forma que eu fiz usando essa tecnologia, assim, né? Ele ensina a no, aplicação do sensor, né? muito tempo atrás, se fazia assim, você chega com a empresa, se tiver uma mentalidade mais aberta, as empresas multinacionais têm mais isso, trazer uma startup para dentro da sua empresa para desenvolver alguma coisa que não existia para poder resolver um problema. Isso aconteceu em empresas que eu trabalhei aqui em Recife. E trouxe, desenvolveu um sistema que ele depois foi parar na China. E aí você sabe o que acontece quando chega na China, né? 2 anos Ah, depois sim. você vai passar lá, tá tudo diferente, com a melhor maneira possível, mas quem desenvolveu aqui foi o pessoal daqui. Mas o quanto é que os empresários, as empresas, as indústrias estão dispostos a trazer essas startups para dentro das suas empresas para fazer esse tipo de desenvolvimento e resolver os problemas? Essa é uma Bom, pergunta que fica no ar aí. Isso é uma questão também importante, quando você faz a transferência de tecnologia, e você monta a tecnologia, transfere e cria na empresa, a gente sofre com uma questão muito importante, que é a falta de massa crítica compradora. Então, se eu tenho só, imagine que eu tenho uma fábrica de chip, eu vou desenvolver tecnologia no Brasil que seja autóctone para chip, eu só tenho um cliente comprador, eu tenho o meu negócio de startup que faz isso está fadado a não funcionar, porque eu não tenho massa crítica de clientes, né? Que é, Uhum. a inserção global vai permitir isso, tá? Então eu só vou conseguir ter, eu tenho que ter um mercado nacional que garanta que isso funcione, tá? Por que o Brasil não produz a quantidade de veículos militares que produz os Estados Unidos? Porque o militar brasileiro não compra, né? Então eu tenho que vender para outros países, aí eu tenho competição internacional. Então você tem uma política, a política estratégica de governo, né, para não só de subsídio, mas de o governo comprará isso, tendo ou não. Isso que a gente faz com café, que a gente faz que garante preço mínimo para os produtos agrícolas, a gente tem que ter um preço mínimo também para tecnologia. Eu vou comprar de você, eu não vou pedir mais barato, né? O Serpa vai te comprar e eu vou te pagar $1.000 e não 500 porque você é brasileiro. Olha Sim, só, mas eu acho. manda ver. Não, eu só vou discordar um pouquinho, porque eu acho assim, a gente tem que parar com essa mentalidade de que eu não tenho um mercado interno. Principalmente quando a gente fala em tecnologia, né? Você tem que pensar sempre no mercado global e pensar em vender para fora. Quando a gente vai para uma coisa um pouco mais controlada, como a tecnologia de defesa, ok, né? Nem tudo eu posso exportar, então eu preciso de um mercado interno. Mas fora isso, a gente tem que desmistificar um pouco isso também, sabe? Focar na internacionalização. Ensinar os nossos empreendedores isso, né, Fernando? Olha só, nessa mesma semana em que o Brasil assinou com a empresa Huawei, né, e com a iFlyTech, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de montar uma colisão para forçar países a escolher entre os dois arcabouços de IA e pediu respeito à soberania digital. O Brasil escolheu o lado e não avisou
Ou dá mesmo para ficar no meio termo aí, nesse meio caminho? Para vocês aí, vamos abrir esse debate para a gente ver o que pode sair dessa Eu acho que tem conversa. que ficar no meio termo, tá? Porque você tem hoje uma indefinição, uma incerteza política do lado americano, tá? Então hoje você tem que ficar dos dois lados. O chinês é a melhor opção? Cara, o chinês é a segunda maior economia. Há outras opções? Sempre haverá, tá? Então hoje eu estou me aliando com as duas pontas, né? Que são os inimigos mortais, né? Antigamente no cartoon do Homem de Ferro era isso, né? Era chinês contra americano, né? Então você tem isso acontecendo. A gente está aliado com os dois. Eu acho que o governo está fazendo uma escolha como se fosse uma questão de engenharia, né? Então, pensando como você mencionou aí, os grandes laboratórios como o CERN, eles diversificam fornecedor, diversifica sem Claro. constrangimento, e é isso. É o que Eu a acho que Apple a gente fez, né? começar- A Apple precisou de autorização, a gente viu isso no capítulo anterior, no episódio 3, que a Apple precisou de autorização de Pequim para rodar modelo modelo próprio na China. Eu diria, é isso aí, entendeu? Então, assim, tecnicamente é diversificação de fornecedor. Aí quando a gente entra no campo político, é uma escolha aí que talvez o Brasil fez sem dizer que fez, né? Mas aí não é uma escolha técnica. Vladimir, tem algo para Eu complementar aí? não vou complementar muita coisa a respeito desse assunto, até porque, né, eu tive lá dos dois lados, tive tanto na China como aqui também. O que você já falou aí a respeito de pedir autorização, não, eu para entrar na China, para eu entrar na China, eu pedi autorização. Então imagina outras coisas que dentro da China você tem que pedir autorização, não. Então, eu vou dizer que vai ficar no meio termo, eu vou concordar até com o Fernando. Fica no meio termo. Isso a gente tá Olha, resolvendo. o Brasil compra tecnologia de todo mundo há muito tempo, gente, há décadas, né? E não virou satélite de ninguém. Diversificar fornecedor é prática comercial normal. Todo mundo faz isso. Olha só, o Brasil comprou capacidade, entrou no consórcio de chip aberto e assinou com a China no mesmo dia. E a pergunta deixou de ser se a gente depende e passou a ser de quem a gente depende, né? Por quanto tempo e com quais condições, com que tipo de contrato. Vamos virar a moeda aqui agora, porque enquanto a gente discute como entrar nessa corrida, quem já está dentro dela está descobrindo que o dinheiro é parte fácil. A parte difícil é convencer uma cidade a deixar você construir o famoso galpão que a gente vem falando aqui, né? Olha só, segundo capítulo, o maior IPO da história e a cidade que não quer data center de jeito nenhum. Vamos lá? Existem duas Américas conversando sobre inteligência artificial esta semana e elas não se entendem. Numa delas, em Nova York, banqueiros preparam a maior abertura de capital da história, maior até mesmo que da SpaceX, que foi recente agora há pouco, né? Na outra, um condado do interior aí de Nova York, uma prefeitura vota a proibição do data center, porque o vizinho tem medo da conta de luz. Olha só, os caras estão com medo da conta de luz. As duas estão falando da mesma máquina. Fernando, começa com o dinheiro aí. A Anthropic espera igualar ou superar o IPO do SpaceX, que levantou 75 bilhões de dólares e chegou a 86 com lote suplementar. Lembra disso? Foi agora há pouco, né? Um mês. Olha lá, esse mercado financeiro de ações e bolsa de valores e valuation, esse mercado, tem uma parte muito importante que é expectativa e aposta e risco. Tá? Então existe fundamento para justificar isso pela Anthropic? Claro que não tem fundamento da economia tradicional, né? Mas os fundamentos da velha economia que morreram com o boom da internet, a gente está acreditando que tudo é com base em consumo de mercado e a projeções futuras de uso e penetração, vamos dizer, o valor do cliente usuário que vai usar isso, o long-term value que você vai colocar em cima disso. Então você tem modelagens possíveis para ter esse valor. É capaz de superar a SpaceX? É capaz, tá? Agora, a SpaceX tem fundamentos de investimento e dependência que são de investimento de capital, que faz com que, como crescimento a médio e longo prazo, a SpaceX tem uma segurança maior
para o investidor que vai botar o seu dinheiro ali. O da Anthropic vai ser capital especulativo. Você vai estar na roleta e é vermelho 17, se der, deu, entendeu? A Porque SpaceX, porque pode acontecer daqui a 5 anos, um modelo novo acontece, e tudo que nós sabemos até agora de LLMs como Anthropic ou como OpenAI vai desaparecer por uma outra modelagem qualquer que nós não sabemos qual é ainda, ou que já está na academia e não passou para fora ainainda. Tá? Então a hoje, SpaceX. Fala, né, continua, como eu tô atrapalhando. especulação, é capaz de superar. Como efetivo, como investimento efetivo, se a SpaceX já é complicado de investimento, imagina uma coisa tão volátil quanto a AI que você não consegue segurar com a mão. Hum. Bom, eu sei que eu sou suspeito para falar da SpaceX, porque eu sou investidor da SpaceX e sou apaixonado, né, pelo que os caras fazem. Eles estão construindo uma nova economia baseada no space, ou no espaço, e é uma coisa que é promissora, né? Tanto acredito que invisto nela, né? Então, eu não posso falar muito porque eu sou um cara que ama essa empresa, assim, né? Que defende essa empresa com unhas e dentes. Mas enfim, Deixa eu falar só de númerozinho assim, básico assim. Nós já falamos que não falta dinheiro no mundo. Tá? O dinheiro já está acumulado e uma grande parte do dinheiro do mundo está ancorada em papéis que estão rendendo muito pouco. Tá? Nos últimos, tem uns 4 ou 5 anos, desde 2021, 22, quando começou o inverno, os investidores, o dinheiro que estava no mercado de VC, que era mais risco, ele deu uma estacionada e diminuiu muito. Então, a quantidade de dinheiro que existia, a fome de risco que existia, ficou meio travada nos últimos 4 anos. Tá? Então, o que você está vendo, você tem um acúmulo de capital e de pessoas que podem arriscar tudo, gostam de arriscar mais. Então, parece que isso que está acontecendo agora é um destravamento dessa represa de investidores de VC que estão buscando, ao invés de pegar somente startups básicas, né, estão pegando startups gigantescas, como é a Anthropic. mas aí não é só V6, né? A gente está falando de investidores pesados aí, botar muita grana. Capital de risco que estava na mão desse pessoal, mas continua sendo capital de risco. Mas, bom, vamos para frente. Daniel, o que você acha disso tudo? Complemente Não, eu aí acho com suas que ideias. eu acho que Suas tem ideias são sempre bem-vindas, né? acho que tem uma parte aí que o Fernando falou e tem uma outra parte que a gente tem que sempre levar em consideração que é puramente especulativa, né? Não é o risco como eu arriscar numa startup que eu acredito naquela tecnologia. Aqui tem um fator que é hype do momento, porque, como o Fernando falou, né? Quanto tempo vai durar até que a gente tenha um modelo melhor? É fato. Vladimir, manda aí alguma coisa que passa na sua cabeça com relação a esse assunto. Eu vou ser mais incisivo na parte que vai falar sobre investimento do IPO. Agora, uma coisa que me chamou a atenção que ele falou aí, tá? Que o Fernando falou, né? Essa questão do investimento. A gente está falando de investimento de capital, né, público, correto? Porque você tem Não, é investimento capital de aberto, né? Capital aberto. O público, IPO, no caso, é público. capital público, exato. Público, né? O público pode investir, né? Pode comprar ações lá, é capital aberto que a gente chama, né? Mas também tem que olhar pelo lado do capital de quem está investindo naquele desenvolvimento lá, né? Que são as pessoas que investem fora para captar dinheiro para investir dentro. É uma maneira de trabalho que muitas das empresas privadas fazem, tá? Eu sei porque existem alguns benefícios que são tomados, por exemplo, de empresas públicas, porque você consegue atingir algumas metas privadas. Então, tem alguns pontos que são bem interessantes relacionados sobre isso aí. Mas eu só vou entrar mais detalhe lá para frente quando estiver falando da questão do que esse investimento vai ser benéfico ou não, né, para as indústrias. Bom, agora o negócio mais estranho da semana. A Marvel, queria que você explicasse para o público, Fernando, o que danado é a Marvel, deu a Google o direito de comprar até 12,2 bilhões de dólares em ação dela. Ou seja, esse é o direito que vai sendo usado conforme o Google compra chips.
a cada 500 milhões gastos. Ou seja, explica pra gente aí se isso é um desconto, se é um desconto disfarçado, o que você tá... Queria entender um pouquinho mais, eu queria a sua opinião. Acho que uma coisa que faltava na Google é desenhar seu próprio chip, né? E a Marvel faz isso, né? A Marvel é uma empresa que desenha o chip, né? Então é uma empresa de engenharia, né? De desenho de chip, né? Por acaso eu estava num evento em Las Vegas, aí fui conversar comigo meu, tinha o escritório da Marvel ali. Não era o único, não é o único escritório que eles têm, mas eles têm vários escritórios espalhados por esse país, e que eles estão em engenharia mesmo, de desenho de semicondutor, de fazer né, de ter a propriedade disso. E isso me encomenda, né? E faz um chip, faz o sei lá, que ele vai e desenha para você. Então a Marvel é uma empresa que faz isso. Ela não é uma fábrica de semicondutores, é a empresa que desenha semicondutores para mim fazer, tá? Ela Não sei se ela já tem projeta, né? fábrica. Ela projeta, ela é uma empresa que faz isso, tá? Então é Mas uma me diga uma empresa coisa, que é... Fernando, te atrapalhando um pouquinho, mas o Google não tem um chip já, né? Ele já não tem, se eu não me engano, é um chip que concorre com os chips da NVIDIA, não é um chip, né, GPU, mas seria um TPU. é, Mas o que a Marvel faz, né? Você tem uma capacidade instalada. Não é que o que ela já tem, né? Para a Google chegar lá, anos de investimento, de dinheiro, vamos comprar o cara. A Google está com dinheiro no caixa, tá? Então vamos embora, tá? Então não é que... Fala, Daniel. Não, o que o Google fez, na verdade, foi comprar um direito de virar acionista, né? Quase que um clube de Exato. viagem. Eu vou gastando aqui, exatamente. você vai me dando milhas de volta. É isso. Né? É uma transação. Então não é que ele comprou a Marvel, ela não comprou a Marvel, ela comprou, Não. olha, vou fazer parte de você e você vai fazer, e vamos trabalhar juntos, ok. Não é que... Ela comprou o direito ela comprou o direito de ter a prioridade, né, da fabricação dos chips, do projeto Marvel para ela. Usando o know-how Claro. das empresas que fabricam, né, em prol do que ela quer. O negócio dela não é fabricar chip, ela quer ter o chip, mas ela não precisa fabricar. Simples assim. E é tão engraçado, porque se você for olhar com uma lupa maior nessa negociação, por isso que eu fiz uma brincadeira com o programa de milhagem, porque ela realmente comprou o direito de ser uma acionista, mas ela só vai decidir se ela é uma acionista se valer a pena para ela. Porque o que ela quer não é virar acionista, ela não quer comprar a empresa, ela quer garantir que ela tem um fornecedor do chip, né? O melhor dos mundos, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas muitas empresas fazem isso, gente. Sim. Muitas empresas fazem isso. Muitas. Mas são muitas. Não são poucas, não. Aí tá falando de um exemplo aqui de grandes. Não é assim, gigantesca. Mas pequenas empresas já fazem isso. O cara tá fazendo uma pequena máquina lá, que é adequar vou dar um exemplo bem básico aqui, bem rápido. É adequar a NR12, que é proteção nas máquinas lá. O cara chega lá, que é o cara que faz de inox, é você. O cara que faz de elétrica é você. Tá, eu vou vender o serviço e eu pago a vocês. Ele recebe a quantidade e bota a turma para trabalhar para ele. É assim que funciona. É a mesma coisa que falamos no episódio 3, né? Aquela questão dos 1,5 trilhões em compromissos de compra fora do balanço. É o mesmo fenômeno, né? Só que de outra forma jurídica, acredito. É isso? Uma forma de garantir que eu seria atendido no meu tempo, não... Eu vou ter prioridade na fila. Vou investir, sou investidor, viu? Tenho participação em você. É exatamente isso. Vladimir, queria que você desse aqui o seu ponto de vista de quem executa a obra. 75 projetos que somavam 130 bilhões de dólares foram bloqueados ou atrasados só no primeiro trimestre desse ano. No primeiro trimestre desse ano. Que atraso desse tamanho faz com um plano de investimento já contratado? Tá, você está falando de contratação, mas você está falando de uma coisa mais importante que eu vi aí antes da sua fala. Você falou que está atrasado o pagamento? Foi isso? Eu estou falando que você tem 75 projetos que somavam 130 bilhões de dólares que foram bloqueados ou atrasados no primeiro trimestre. Ou atrasados. Uma coisa você tem que entender aí o que é que foi feito de pagamento, porque assim, nenhuma empresa, quando você joga investimento lá, a gente fala muito sobre CAPEX, mas aí eu não estou falando de CAPEX, tá? Porque aí o investimento é do próprio dono da empresa, né? Que coloca dinheiro lá, investidor. Eu estou falando de dinheiro que vem da capital aberto. Todo mundo está lá comprando, está investindo lá e você está aplicando lá. Qual é a empresa no mundo que vai comprar equipamentos, contratar mão de obra e ficar tudo parado? Boa pergunta. Qual empresa faz isso?
Nenhuma, Pois né? eu posso dizer a você que não. No Brasil tem várias. Que maquinários ficam parados, não tem mão de obra, não tem pessoas para montar, muitas vezes. Outras vezes, o recurso, como você mesmo já falou, que ficou bloqueado por alguns motivos, que eu não vou entrar em questões aqui, mas não anda. Aí chega naquele prazo. Lembra daquele prazo que a gente começou, 10, 15 anos? Pronto, é por aí. Por isso que eu quis falar, chegar agora, nesse ponto, que você vai começar a estender esse prazo devido às burocracias. Muita E é aí que a burocracia, geração de hardware envelhece, né? É justamente aí envelhece, que as máquinas esse não cronograma funcionam mais, escorregando. e pior de tudo, você não usufrui daquilo que você investiu. Seu investimento vira sucata. Esse E é um se pior der dos tudo problemas. certo, você inaugura com equipamento que já não serve mais de nada. Não, se você for, tá tudo certo, e você inaugurar, você vai produzir para quem? Se tá todo mundo comprando tecnologia mais nova que foi há 2, 3 anos atrás. Você Pois durou bem. 10 anos para fazer a tecnologia, então é basicamente esse tipo de problema. O que me preocupa nisso aí, só complementando, é que a gente tá saindo de uma dinâmica onde eu só precisava, para eu fazer uma obra desse porte que a gente tem falado aqui, eu precisava apenas das licenças ambientais e do terreno, e agora eu preciso da vontade política e dos meus vizinhos, né? Então a discussão ela deixou de ser técnica, né, e econômica para ser realmente, não sei se eu posso dizer que é socioambiental, mas é uma coisa que ninguém quer deixar de usar IA. É porque Ninguém quer assim, deixar de sonhar que eu vou ter um robô em casa, mas eu não quero pagar o custo disso em termos de infraestrutura, né? Não no meu terreno, né? Então, Not in my backyard, NIMBY. not in my backyard. Eu Então, vou jogar o uma que mais pimenta me aqui nesse preocupa. assunto. A gente tem visto, o que está acontecendo é que a gente tem visto que existe uma briga política aí entre os partidos, né? Os democratas, aqui nos Estados Unidos, os democratas estão fazendo de tudo para os republicanos não continuarem no poder. Então, basicamente, Fernando, isso é a eu regra queria da que você. oposição, meu amigo. A regra da Exato. oposição é essa. É sempre a oposição não ganhar. Sempre assim. Não, primeiro que os Não vai ter caras falam outra. que o negócio consome mais água do que qualquer outra coisa, né? A gente sabe que tem estudos que mostram que os campos de golfes aqui dos Estados Unidos consomem muito mais água do que os servidores. Muito mais, mas muito mais. É um número assim, 10x. E ninguém fala dos campos de golfe, né? Claro Tá que todo mundo não, eu falando só jogo no golfe. consumo, né? Eu uso água, mas muito não legal jogo esse, golfe. esse Not in My Backyard é muito legal. É como se. Vamos reciclar o lixo, mas a zona de lixo tem que ficar em outro país. Não vai ficar aqui, não, porque eu não quero lixo perto da minha casa. Isso. Cara, você tem que tomar as duas pílulas, não tem só uma. Né? Então, eu quero a inteligência artificial, eu quero todas as benesses de ter a nuvem trabalhando assim, mas não aqui perto da minha casa. Vou botar então, os americanos já fizeram isso, tá? A globalização americana foi transferir as fábricas sujas que eu não queria no meu backyard para a China. Agora estamos reclamando, puxa vida, as fábricas vão embora. Cara, você não quis isso. Você não queria ter uma siderúrgica que poluía na sua cidade, então foi poluir na China. Eu exportei a poluição para a China. Agora você quer trazer de volta? Espera aí, tem um custo para isso. Então, Pois é. tudo isso que está se falando agora não tem novidade nenhuma, é o mesmo procedimento, a mesma coisa, só que as pessoas, ainda bem que esquecem e votam de novo da mesma pessoa. O atraso nas obras, né, de infraestrutura, que não é linear, né, na verdade não é linear de forma alguma, que causa? Equipamento comprado com prazo longo chega e fica parado, como o Vladimir falou aí agora, né, fica tudo lá arquivado, né, o gasto com armazenamento, né, desse material e a falta, né, a manutenção que tem que dar, mesmo ele parado ali, armazenado, existe algum tipo de manutenção que custa, né, que não estava planejado previamente. Contrato de energia que começa a contar, os financeiros correm, né, cara? Então, porra, esses caras que estão aí tentando, O que você depois de falou, aprovado, depois de contratado, aí embarga o negócio, fica parado lá. o que você falou de complicado isso. contratos ainda tem um agravante, tá? Além de você não usufruir daquilo que você comprou, você ainda vai pagar multas. Você pode pagar dentro de contrato mais valores do que você tinha previsto, ou seja, fica pior ainda do que a gente está pensando, não é? Essa parte que eu vejo muito de problemas relacionados a não entregar é a falha que a gente tem, assim, gritante na área de planejamento. Porque se você vai fazer qualquer coisa que você vai trabalhar, você vai criar, você tem que começar com um planejamento muito forte.
Já falaram os japoneses, né? Eu gasto mais de 50% do meu tempo planejando. Os outros 50% é para executar e testar e produzir. Então, eles sempre pensaram dessa forma, né? Pode falar, Dani. Não, é só falar que tem um custo também, que é o custo de capacidade não entregue, né? É, Então é o custo de atraso disso aí, né? a Custo de cadeia, né? oportunidade, Custo de custo de cadeia, sempre oportunidade. custa, né? Você Enfim. atrapalha uma cadeia inteira. Você sabe quanto é um Exato. atraso, por exemplo, por hora numa fábrica da Honda, se você não entregar uma lâmpada para uma moto? Sabe quanto custa a multa? $400 mil. $400 mil por hora parada. Por quê? Porque eles prezam muito pela questão de entrega no prazo. Vocês têm que ser bem planejados. É. E Vladimir É é isso que expert nisso falta. porque ele trabalhava na Philips nessa época, né, mano? Ele fabricava essas lâmpadazinhas aí. Inclusive, eu estava consertando a máquina nesse período que estava precisando mandar as lâmpadas. Então, os $400 mil talvez estaria nas minhas costas, né? Mas é assim, é importante Cotada, né? entender e muita coisa que a gente passa, né? Que a gente vive no meio Eu por imagino aí. quantas horas você ficou sem dormir, né? Por conta desse probleminha. Não, nem tanto, não. Eu praticamente nesse eu não dormi, né? Não foi horas, não. Mas assim, Bom, fala. é praticamente planejamento, do meu ponto de vista. Falta um pouco mais de planejamento para essas questões aí de investimento, para não ficar, conforme você falou, 77. A gente tá falando de 2, não, 3, não. Falando de 75, é? 75, é isso? 75 projetos aqui nos 75 Estados projetos. Unidos. 75 projetos. 130 bilhões de dólares É muita coisa. foram bloqueados. É muita coisa. Olha né? só, o Brasil vai importar esse conflito também? O que vocês acham? A gente comemora o anúncio da data center como se fosse, né, emprego, investimento, aquela coisa toda, mas e ainda não teve a primeira audiência pública em que a cidade, que nenhuma das cidades, né, que a gente tem esses projetos aí aprovados. Já Foi está atrasado, perguntado não? ainda, né? Será que tivemos audiência pública em que uma Já cidade tá foi atrasado? perguntada, né? Quanto disso, é. né, vai para conta do luz local? Porque, na verdade, a gente está pensando aqui, isso está acontecendo, esses 75 projetos, um valor de 70 bilhões, está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Né? E aí o Brasil está começando esse processo agora. E a ideia é essa, será que as audiências públicas aí no Brasil também não vão barrar e travar esses projetos? E aí, como é que fica? O que vocês acham? Em quanto tempo essa conversa chega aí? E com que cara, né? Eu vou dizer logo uma coisa de frente, tá? Aqui os órgãos ambientais são bem críticos em relação a algumas coisas, tá? Você vai fazer alguma coisa em algum terreno, eles vão lá verificar tudo, pode ser que embargue a obra, não seja possível, porque tem uma planta aqui que só nasce aqui nesse terreno. Não dá para tirar essa planta daqui, você não vai poder fazer aqui não. Eu estou dizendo isso porque tem uma farmacêutica que veio fazer a instalação aqui e ele teve que mudar de 1 quilômetro de distância porque a planta que estava lá não podia ser retirada. Porque a planta só sobrevivia ali, segundo o CPRH, né? Assim, seria o órgão que rege As essa regras, né? condição, as regras. Assim, é o que acontece. Daniel está querendo falar alguma coisa. Fala, Não, vou dar a minha fala. opinião aqui, porque eu acho que são dois pontos um pouco diferentes, né? Quando a gente fala lá da máquina de Macaíba, por exemplo, né? Ela é uma máquina pública, praticamente, com uma missão de pesquisa que vai servir à universidade, a algumas empresas e ao governo. Então é mais fácil você defender isso numa audiência pública, né? Do que quando você vai falar de um galpão privado com uma hiperescala que vai consumir a energia daquela cidade para rodar um modelo de uma empresa americana, de uma empresa chinesa. Então, acho que é mais difícil você defender. Dito isso, infelizmente, eu acho que a gente, como sociedade, a gente não é articulado o suficiente para defender isso. Então, eu acho que o Brasil está longe de passar por esse conflito. Porque o que a gente quer é capacidade. A gente quer ter capacidade de ter cada vez mais IA na nossa vida. Então, e como isso não impacta tanto no custo de energia, porque a gente tem uma energia abundante, então a gente consegue fazer isso, a gente está num outro patamar, eu acho que isso não vai pegar muito não, assim, não vai ter muito problema aqui, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que você tem Eu razão, a articulação da sociedade brasileira não está nesse nível, né? Não é que não está nesse nível. A política americana é uma política local, tem um amigo meu que diz de arraiais, né? Então é localizado. Então você tem
você tem manifestações muito localizadas. A política brasileira é uma política que é de cima para baixo. A política americana é uma política de baixo para cima. Essas manifestações de bairro, de cidade, são muito mais importantes nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, eu não tenho. O Brasil é um país que a legislação, a lei manda, por isso que o IBAMA, não sei o que lá, o ambiental vai lá e aplica a lei em cima. Nem isso é para defender o direito local. O cara local eu nem sabia que eu precisava disso. E não participou disso, ele é vítima da lei. Aqui é o contrário, aqui a lei nasce da necessidade de cidadão local e daí é criada em cima disso. Então, a modelagem da democracia americana é diferente da modelagem da democracia brasileira. Então, você vai. Esse NIMBY que tem aqui, né, Not in My Backyard, é muito raro isso acontecer no Brasil, tem poucos movimentos disso, alguma coisa aconteceu na área ambiental, etc., de algumas manifestações, mas que eu me lembre, até hoje, eu nunca vi um movimento no Brasil de não vai instalar a fábrica da Volkswagen aqui porque vai ter muito. Cara, bote a fábrica aqui, dê emprego para as pessoas, entendeu? Até hoje eu nunca vi diferente disso. Melhor arrecadação aqui da minha cidade. Faz a minha cidade ficar mais rica e eu prospero junto. Isso. Mas tem a questão política envolvida nesses temas aí. Por exemplo, a fábrica de Pecém aí tem um problema com os indígenas. E está se discutindo aí se vai ser ou não aprovado. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? Então, aí a gente está falando, eu entendi o que o Daniel falou, está falando sobre a questão de você trazer a fábrica para dentro da sua comunidade, vamos dizer assim, para gerar emprego e crescer naquela região. Porém, tem a questão da oposição, que não quer exatamente que isso aconteça para não gerar um benefício para aquele governo local. Então, existe aí entra as outras áreas, são as áreas óbvias ambientais, para bater em cima, porque são eles que têm autoridade, né? A maioria são eles, não são outros órgãos, né? Mas é mais um movimento político do que de sociedade, né? É verdade. Sim. Isso é verdade. Aí você cria os movimentos de compensação retaliatória, né? Já que eu vou ter essa comunidade daqui, então me paga tanto por tantos milhões de anos. Ok, está aprovado. É uma questão que o dinheiro resolve. As minorias, em geral, se resolvem com dinheiro e que isso, às vezes, inviabiliza o projeto econômico daquele processo. É muito comum na Amazônia, né? Você não consegue fazer porque as minorias têm um custo muito alto. No meio ambiente, o custo também de modo de fazer isso fica muito alto, tá? Então, tem que ver como é que... no cálculo econômico, no planejamento econômico, tem que também incluir esses valores. Olha, se eu tenho uma comunidade aqui, eu tenho que retirar essa comunidade, quanto custa fazer isso? Enfim, para resumir, é negociação, né? Como tudo. Olha só, em uma frase só, tá? O que vocês fariam com 23 bilhões de reais se a decisão fosse de vocês? Cada um de vocês aí, uma frase só. 23 bilhões de dólares. Não vale responder que compraria uma ilha nas Maldivas e aposentaria? Fernando vai dizer que vamos pra praia, né, Fernando? Vamos pra praia. Não, eu já fui pra praia, semana passada já fui pra praia, não sou mais pra praia, não. Cara, vamos lá, 23 então bilhões de dólares. Então vamos pra Lua. 23 bilhões de reais, né? A solução sempre será a educação. Tá? Então, você vai... Com 23 bilhões de reais, você tem que criar a infraestrutura, né? E tem que dar tempo, né? Porque a educação demora 20 anos. Mas você só consegue fazer um crescimento com esse dinheiro facilitando a educação. Tá? Eu tenho que criar com esse dinheiro a universidade, até faria um modelo invertido, né? Uma universidade grande e um funil de entrada no meio para poder chegar até aqui. Tá? Mas eu investiria muito em educação, e na educação de empreendedorismo, educação de globalizada, educação inserida não no hoje, mas no amanhã, que é a grande dificuldade. Tá? Mas eu investiria todo esse dinheiro em educação. Eu vou pela mesma linha. Acho que em uma frase eu reduziria o número de investimento em infraestrutura e dobraria o investimento em gente. Porque é como o Vladimir falou aí, né? É uma fábrica parada por falta de operador e por falta de gente, pode custar muito caro, né? Infelizmente é isso. A minha frase, ela também vai na área da educação, né? Até porque eu também sou dessa área da educação, mas
eu investiria meio a meio aí, uma parte mais da área técnica, né, da parte de técnicos, formação de técnicos, que é assim, é médio prazo para formação, e também outra para laboratórios de pesquisa, né, que é onde também já tem gente que já chega já com um certo nicho para poder fazer pesquisa. Então, para poder também desenvolver mais coisas. Óbvio que a educação básica é tudo, né? Mas assim, eu acredito que deveria ser por aí. Olha Acho que lá só, no episódio Vladimir 10 a vai gente consegue resumir para uma frase. Isso. A frase que eu ia falar era o difícil, eu seguinte: sei, né? se você tivesse perguntado sobre investimento, ia dizer uma frase. Mas você falou sobre educação, aí complicou. Porque investimento Mas pra já mim que é o você seguinte, puxou o assunto, então fale a frase do investimento que você quer falar, ué. a frase é para investimento não é apenas colocar dinheiro, é colocar pessoas para fazer dinheiro. Olha só, o Vladimir vai fazer aniversário de dia 27, hein? Tá fazendo aniversário aí, meu brother. E você falou que você não fala da sua história, né? Você tem um livro para lançar, que eu sei, vai Isso. lançar um livro já. E também você é professor, né? Na área educacional, ou foi, né? Não sei se está ainda como Eu professor. sou analista comportamental, né? E sou coach, né? Também faço Tá. essa parte técnica na parte que Essa ele tá história fazendo de a parte do coach eu livro, né? sei. Uhum. Essa parte de Bom, coach, para mim, foi só para entender o processo. Que eu não uso isso, não. certo. Engenheiro como coach não dá certo, não. Ainda mais você, né? engenheiro que bota a mão na massa mesmo. É o tipo de coach bom, o coach que traz a chibata. Rapaz, faça, vá. Olha só, gente, 2 takeaways. Do primeiro capítulo, o Brasil comprou a capacidade e assinou parceria no mesmo dia. Então a pergunta não é mais se a gente depende, é de quem a gente depende, né? Por quanto tempo e em que contratos vai funcionar? Do segundo, o capital está precificando expansão sem limite, mas o eleitor americano começou a barrar as obras aqui, né? Então as expansões exigem, né? Alguém vai ter que ceder. Quem será? Bom, se este episódio te fez pensar, faz 3 coisinhas, né? Se inscreve e ativa o sininho aqui, se inscreve também na nossa Plant Letter, e uma coisa que eu comentei no episódio passado e vou repetir aqui, sua pergunta nos comentários. Se você tiver uma pergunta nos comentários, a melhor pergunta entra no ar no próximo episódio aqui, com o nome e tudo. A gente vai falar no seu nome, a gente vai falar da sua pergunta e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Olha, tá ouvindo a musiquinha aí? Tá ouvindo a musiquinha? Já entrou, né? Isso significa o quê? E vamos terminando aqui o 4º episódio, gente. Olha só, semana que vem a gente... Ó, deixa eu dar tchau pra galera, né? Gente, até a próxima semana, né? Semana que vem a gente volta com o próximo pacote. Dani, Vlad, Harry não tá aqui, infelizmente. Fernando, boa noite e até a próxima semana. Tchau pra todos. Boa noite. Tchau, abraço. Thank you very much. Thank you for being with us. See you next week. Na mesma frequência. Ciência é ponte, a mente é antena. Liga o sinal, deixa a ideia acender. We're on the same wavelength, na mesma frequência. Blank head, turn it up, let the future resonate. Do quantum pra rua, do Brasil ao USA. Tune in, light it up, at Blank Head Talk today. No sangue, inovação no ar. 2 nações, um só jeito de pensar. We're on the same